Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui é porque você deve estar procurando uma palavra abençoada para edificar a sua vida. Nessa ocasião, nós estamos trabalhando uma série de mensagens no livro de Juízes, né? As mensagens anteriores você pode acompanhar no arquivo do canal. E na ocasião aqui nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Juízes, dando continuidade à história de Gideão. Então venha comigo, vamos juntos à leitura do texto e em seguida passaremos à mensagem. Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me livrou. Vai e anuncia o seguinte ao povo: Quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram e 10.000 ficaram. O Senhor disse também a Gideão: Ainda são muitos. Faze-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disser, este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser, este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: Todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: Eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para as suas tendas, mas reteve os 300 que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: Levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entreguei nas tuas mãos. Mas se tens medo de descer, leva contigo o teu servo Purá ao acampamento e ouve o que dizem. Assim as tuas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. Então ele e o seu servo Purá desceram até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale, como uma multidão de gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho em que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas, e quando chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isso, respondeu: Isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida, voltou ao acampamento de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles. E lhes disse: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a trombeta, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento e gritai: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento no princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca das sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando com a mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta, e gritaram: A espada, pelo Senhor e por Gideão.
E cada um permaneceu no seu posto ao redor do acampamento. Então todos os midianitas, gritando, começaram a fugir. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. Mas muitos fugiram até Bet-sita, em direção a Zererá, até os limites de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei para atacar os midianitas e ocupai as águas deles até Bet-bara e também o Jordão. Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as águas até Bet-bara e também o Jordão. E prenderam 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de espremer uvas de Zeeb. Em seguida perseguiram os midianitas e depois levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estavam do outro lado do Jordão. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, nos ajudar a nos aproximar do Senhor, nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a Tua graça e transforma as nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Existe um filme muito famoso chamado 300, né? Onde ele é um filme de ficção baseado numa história verdadeira, as batalhas antigas entre a Grécia e a Pérsia, né? Onde a Pérsia tentou ali conquistar a Grécia, acabou não conseguindo conquistar, mas até conquistou parcialmente, mas o rei Leônidas conseguiu sustentar com um pequeno exército, sustentar um exército muito grande, o exército persa, que tentava invadir ali com a sua marinha e com parte do seu exército ali, tentando invadir a Grécia, né? Ele conseguiu sustentar, mas ao final eles acabam morrendo ali na batalha, sendo derrotados, né? Depois a Grécia, mais na frente, é que a Grécia vem a vencer e expulsar os persas, mas no momento ali, a princípio, eles são derrotados depois de fazer um estrago muito grande, né? E foi necessária uma traição para que eles pudessem perder aquela batalha. Mas também a Bíblia traz algumas histórias de valentes. Por exemplo, Davi, ele conquistou muitas vitórias e Davi contava na sua guarda pessoal ali com 30 valentes. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 39, conta lá a história de Davi e de seus 30 valentes, né? E conta ali os feitos grandiosos dos valentes de Davi. Aqui em Gideão vai para uma batalha onde ele conta com 300 valentes também. 300 homens que foram escolhidos ali por Deus, selecionados, a gente vai ver aqui no decorrer da história, e que foram a uma batalha, foram vitoriosos nessa batalha, embora que a diferença dessa batalha para as outras é que os 300 lá do rei Leônidas, e que na realidade tinha mais de 300, porque ele contou com outros grupos, mas 300 eram 300 espartanos, né? Aqueles 300, eles morreram no final. Os de Davi, eles eram homens valentes, também fizeram grandes feitos por sua valentia. Mas esses 300 homens, eles, embora sendo valentes, eles não venceram por sua valentia. Foi Deus quem venceu por eles. Mas o tema dessa noite, nós iremos meditar, é Gideão, a vitória dos 300. E mais uma vez, a gente coloca como tema a vitória dos 300, mas a vitória, na realidade, não foi dada pelos 300, foi dada por Deus, e a gente vai entender no decorrer aqui da mensagem. Então a primeira coisa que podemos ver aqui é que nenhum adversário é poderoso demais diante de Deus. Nenhum adversário é poderoso demais diante de Deus. Nós já vimos aqui como os midianitas, os amalequitas e os povos do norte invadiam Israel, exatamente na época da colheita, levavam tudo, deixavam Israel ali à míngua. E nesse momento o Senhor levanta Gideão quando Israel clama, e Gideão se sente ali o menor da sua família, da sua tribo, mas Deus levanta ele, prova ele ali com um anjo,
ele leva a oferta e o anjo ali manda botar na pedra, e aquela pedra pega fogo e consome aquela oferta. E Deus aí chama Gideão para um compromisso, né? Para uma primeira missão. Ele vai e é necessário ele destruir o altar de Baal e o poste ídolo lá de Azerá, que era do pai dele. Então ele começa a vitória de Gideão, a libertação do povo das mãos dos midianitas, começa fazendo a limpeza na própria casa, né? Na casa do pai dele, onde ele derruba o altar, constrói um altar ao Senhor, pega o poste ídolo lá de Azerá e transforma em lenha para queimar o sacrifício a Deus. O povo ali se irrita, quer matar Gideão, mas o pai de Gideão, Joás, convence o povo de que não era necessário fazer isso, que Baal deveria se defender. Se Baal era Deus, ele que se defendesse. E na história de hoje, a gente vai entrar mais na libertação do povo verdadeiramente, na vitória definitiva contra os midianitas. E a gente lembra que no final do capítulo 6, lá no versículo 34, Deus estava com Gideão, o Espírito Santo tinha se apoderado de Gideão, ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo, ele convoca o povo para essa batalha. Agora, os midianitas e as outras nações que se reuniam contra Israel tinham em torno de 135 mil soldados. E quantos soldados Gideão tinha? 32 mil soldados. Veja, é um número grande, 135 contra 32. Isso significa dizer que cada soldado israelita precisava vencer um pouco mais de 4 soldados do adversário para poder vencer a batalha. Então, com esse número já seria um milagre vencer essa batalha. Mas Israel poderia dizer que foi sua valentia que lhes levou à vitória. É exatamente isso que Deus fala aqui ao povo, né? Sobre isso. Versículo 2: O Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Foi a minha própria mão que me livrou. Então, já seria um milagre, a vitória já seria grande, mas seria possível Israel dizer: olha, a gente podia vencer, eram 4 para cada soldado, então era possível vencer. Então Deus, o que é que Deus faz? Deus faz uma seleção. E a primeira coisa nessa seleção é que Deus diz assim: quem estiver com medo, quem estiver tremendo na base aí, deve ir embora. Por quê? Porque isso indicava uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Deus já tinha dito que entregaria os midianitas nas mãos de Gideão. Então Deus não queria no seu exército aquelas pessoas que estivessem com medo, que não estivessem confiando. Então logo ele diz: tira aí quem está com medo. E sabe quantos soldados estavam com medo? 22 mil soldados, ou seja, de 32 mil só restaram 10 mil. E aí Gideão já reduziu bastante o número. Com esses 10 mil, significava que de 4 que eles precisavam vencer para cada soldado, né, para vencer a batalha, agora eles tinham que vencer 135 soldados para cada soldado israelense. Então, aí a coisa já era bem mais complicada, né? Bem mais difícil. Como é que eles iam para uma batalha para cada soldado vencer 135 soldados inimigos? Já era impossível. Mas Deus ainda achou esse número muito grande. Porque Deus queria mostrar que naquele momento era Ele quem estava fazendo. Eu me lembro da passagem quando Deus promete a Abraão que ele ia ter um filho, e Deus passa 25 anos para cumprir a promessa. E aí o texto lá de Gênesis diz que quando Sara cessou de vir as regras dela, ou seja, a menstruação dela parou, uma vez que a menstruação dela parou, ela não tinha mais condições de ter filho, aí ela engravidou. Por quê? Porque Deus estava dizendo: olha, é o meu milagre, é eu que estou fazendo, sou eu que estou fazendo. Sou eu quem estou fazendo. Então, naquele momento, Sara engravidou e teve seu filho já na sua velhice. Aqui Deus faz a mesma coisa. Deus: olha, 10 mil homens está muito. Eu quero reduzir isso aí.
ele aí dá uma ordem a Gideão. Olha, você desce com o povo até o rio e quem eu disser que vai ficar, fica. Quem eu disser que não vai, não vai. E aí Deus dá uma ordem, diz, olha, você vai observar as pessoas quando vão descer a água. O povo obviamente estava marchando ali, estavam com sede, e ao chegar numa fonte de água, eles desceram para tomar água, para matar a sua sede. E aí Deus decidiu que só ia ficar aquelas pessoas que se mantivessem sempre alertas, ou seja, que não fossem levadas pelo impulso. Elas tinham um impulso ali da sede, mas elas não deviam ser levadas pelo impulso. Elas deviam tomar água, mas tomar água numa atitude de alerta. Então, eles iam pegar a água, levar até a mão e lamber essa água, né? Lamber essa água, tomar a água, levando até a mão e não enfiando a cara dentro d'água. Então, aqueles que enfiaram a cara dentro d'água e ficaram deram vacilo, né? Não ficaram alertas ali naquele momento, sendo levados pelo impulso, essas pessoas ficaram de fora. E aí quantos sobram? Apenas 300 homens. 300 homens. Agora, se antes era 4, passou para 135, agora, para que o exército israelita vencesse, cada soldado israelita precisaria vencer 450 soldados inimigos. 450. Ou seja, a missão se tornou ainda mais impossível. Quando Deus dá a vitória ao seu povo, ele torna o impossível impossível. Lucas 18, 27. Ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então, quando Deus dá a vitória ao seu povo, ele torna o impossível impossível. Era impossível vencer 450 homens cada soldado. Mas essa batalha não era de Gideão. Mais uma vez, e eu vou ser repetitivo nesse ensinamento aqui em Juízes, as vitórias não vêm das mãos dos servos de Deus, mas vêm do próprio Deus. É Deus quem dá essa vitória. E nós precisamos estar atentos a isso. Segunda coisa, Deus mesmo fortalece os seus servos para a vitória. É Deus quem dá força, é Deus quem intervém e mostra que Ele é que está no comando e que Ele vai dar a vitória. Deus ordena a Gideão que desça contra os midianitas. Veja o versículo 9, ele diz assim: naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Deus manda ele descer ao acampamento, porque já havia entregue. Depois que Deus havia mandado ele selecionar os homens, ele disse: ó, agora está pronto, agora é com esses 300 que vamos vencer a batalha. Então desce, porque a vitória já está garantida. Só que tem um problema. Gideão, ele estava com medo. Veja o versículo 10. Diz assim: mas se tens medo de descer, leva contigo teu servo Purá ao acampamento e ouve o que dizem. Assim as tuas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. Então veja, Gideão estava com medo. Gideão era para ter ido embora na leva dos 22.000, né? Gideão já tinha feito prova com Deus 2 vezes, 3 vezes na realidade. E Deus havia provado que estava com ele. Mas agora o espírito de Gideão ainda precisa ser fortalecido. Então Deus diz a ele: olha, desce, vai lá no acampamento e você vai ser fortalecido com o que você vai ouvir lá. Então Gideão desce junto ali com Purá, né, o seu servo, e eles puderam ver de perto a força do seu inimigo, porque quando eles chegaram lá, ele viu a quantidade de gente que tinha, de camelo, de soldado, de cabana, de tudo ali, e eles viram o tamanho do inimigo, como eles cobriam ali todo o vale, toda aquela terra, porque era muita gente. Mas quando eles chegaram lá, também eles puderam chegar perto de algumas pessoas e puderam ouvir
essas pessoas conversando, dois homens conversando, e um começa a contar o sonho ao outro, que vê lá um pão de cevada rolando, e esse pão de cevada vem rolando e bate numa tenda, e aquela tenda desaba, e o outro diz imediatamente, dá uma interpretação àquele sonho, né? Isso é porque Gideão, Deus já entregou a Gideão aqui a vitória, e aquilo fortalece o espírito de Gideão, ou seja, Gideão, aquele que se achava menor, a fama dele já havia chegado no acampamento inimigo, e aquilo fortalece o espírito de Gideão. E aí Gideão tem esses altos e baixos, e aí o que é que ele faz? A primeira coisa, ele adora a Deus. Gideão adorou a Deus. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida voltou ao acampamento de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então, duas coisas aconteceram. Uma, que ele adorou a Deus, e a segunda coisa é que o espírito de Gideão ficou mais fortalecido do que em qualquer outro momento. A gente vê Gideão sempre duvidando, mas agora não. Agora fica certo na mente dele que Deus iria dar a vitória. E aí ele chega animando o povo, levantando o povo para ir para a batalha. Então, Deus não somente prepara os seus servos para a vitória, fortaleceu o Gideão, como também ele prepara o inimigo para a derrota. Então, do mesmo jeito que Deus usou aquela situação para fortalecer Gideão, Deus já estava adiante naquela batalha, no preparo daquela batalha, destruindo o espírito dos próprios inimigos, porque eles já estavam colocando em sua cabeça que a coisa estava difícil. Eu imagino que eles tinham ouvido falar como Gideão destruiu o altar de Baal, o poste ídolo de Azerá, e ali eles começaram a deixar com que essas coisas entrassem em sua mente, e Deus usou tudo isso para que eles começassem a perder a partir dali. Eles começassem a ter medo de Gideão a partir dali. E a terceira e última coisa que podemos ver nesse texto é que nós podemos fazer estratégias, mas Deus é quem dá a vitória. A vitória nunca vem das nossas mãos, do nosso esforço, do nosso trabalho. E é óbvio que eu não estou dizendo aqui que você não deve se esforçar e não deve trabalhar para as conquistas. E a palavra de Deus nunca diz que você não deve fazer, pelo contrário, diz que deve fazer. Mas nós, como cristãos, confiamos sempre no Senhor, e nenhuma batalha nossa é vencida sem a intervenção do Senhor. Você que está em busca de um trabalho, você vai se esforçar, vai buscar o seu trabalho, mas é Deus quem vai abrir as portas. É Deus quem vai levantar a oportunidade para você. Você que quer estar em busca daquele curso que você está querendo fazer, de um concurso, de qualquer conquista que você quiser conseguir, você vai se esforçar, você vai fazer a sua parte, mas é Deus quem dá a resposta final, e nós devemos agradecer a Ele pelas portas que Ele abre ou que Ele fecha diante de nós. Então, Gideão ali monta uma estratégia para a batalha. Veja, ele não está proibido de montar a estratégia, mas não é a estratégia dele que dá a vitória. O que dá a vitória é Deus, porque Deus já havia determinado isso. Então Gideão montou a estratégia para a batalha, dividindo ali os seus poucos homens, seus 300 homens, em 3 grupos de 100. Dividiu aqueles grupos. E quais eram as armas que ele tinha para a batalha? É interessante porque aqui em Juízes, o povo de Deus usa armas incomuns, muito incomuns. Quais eram as armas que eles tinham? Eles tinham que levar uma tocha, né? um vaso de barro e uma trombeta. Nenhuma dessas coisas é arma de guerra, mas era isso que eles deveriam levar para aquela batalha. Então, eles cercariam o acampamento inimigo, e aí quando o Gideão desse o sinal, todos eles quebrariam o vaso, tocariam as trombetas e gritariam pelo Senhor e por Gideão. Veja, eles estavam morrendo de medo do nome de Gideão, né? Sabia que o Senhor estava com Gideão. Então, quando eles ouviram essas palavras, a coisa complicou, né? Eles quebraram o vaso. Então, quando eles quebraram o vaso,
E veja, eles estavam espalhados ao redor, né, em 3 grupos espalhados ao redor do acampamento. Quando eles quebraram aqueles vasos, ficou parecendo que era um grande exército que estava marchando. Imagina aqueles vasos quebrando tudo de uma vez, parecia o exército marchando contra os inimigos. Estava à noite, de madrugada, quando isso aconteceu. E aí eles viram as tochas ali ao redor, muitas tochas ao redor. E aí quando eles tocaram as trombetas, é como se o exército israelita estivesse invadindo o acampamento, contando, mais uma vez, com o medo que eles já estavam de Gideão. Então, os midianitas ali imaginaram que era um grande exército que estava vindo para cima deles para acabar com eles. E aí o que eles fizeram? Tentaram fugir no escuro, pegaram ali a sua arma do jeito que tinha. E naquela fuga no escuro, eles acabaram matando uns aos outros, golpeando uns aos outros, ali no escuro, sem ver nada, desesperados, achando que estavam sendo atacados. E no final das contas, eles mesmos acabaram se matando. Outra parte fugiu, e aí Gideão convoca as outras tribos para perseguir e destruir ali o exército midianita. E o texto ainda faz destaque a 2 líderes que foram mortos e suas cabeças levadas a Gideão. Mais uma vez, o livro de Juízes ali traz detalhes macabros de algumas situações, né, que nos tempos modernos nós não estamos tão acostumados a ouvir abertamente. Mas se a gente pensar direitinho, imagina as guerras da antiguidade, né? Como é que você comprova que os reis, os líderes ali foram mortos? Era necessário que se trouxessem as cabeças, né? Se a gente pensar na história do Brasil, tem uma questão parecida, que é quando o bando de Lampião foi cercado e várias pessoas do bando ali foram mortas, inclusive Lampião e Maria Bonita, e não tinha como provar a morte deles. O que foi que os soldados fizeram? Arrancaram as cabeças. E essas cabeças, inclusive, ficaram no Museu de Salvador por um bom tempo lá, né? Exibidas, né? Essas cabeças ali. Porque não existia como provar na antiguidade. Então, isso era comum acontecer, apesar de que para nós hoje assim, inimaginável. É uma cena extremamente macabra, né? A gente pensar sobre isso. Mas, enfim, eles provaram ali que aqueles líderes estavam mortos. Agora, não foram os 300 homens que venceram a batalha. Na realidade, os 300 homens nem espada tinham. Pelo menos não é mencionado que eles levantaram suas espadas para a batalha. Pelo contrário, eles apenas cercaram o acampamento. Eles nem invadiram o acampamento. Os midianitas mesmo que se confundiram e acabaram matando uns aos outros. Depois é que o pessoal é convocado. Então não é os 300 que dar aquela vitória, mas é Deus quem dá a vitória. E mais uma vez, essa lição vai se repetir. É Deus quem dá a vitória. Então devemos sempre estar do lado do Senhor. Algumas aplicações para encerrarmos. Não há causa impossível para Deus. Nenhuma causa é impossível para Deus. Nem há inimigo forte demais que ele não possa derrotar. Nenhum inimigo é poderoso diante do Senhor. Portanto, a nossa confiança deverá ser colocada totalmente no Senhor. Mais uma vez, não sejamos como Gideão, que em vários momentos vacilou ali, não sabia se confiava, se não confiava em Deus, né? Mas que nós possamos colocar nossa confiança totalmente no Senhor. Deus sempre está um passo adiante. Enquanto estamos pensando em como derrotaremos o inimigo, Deus já está confundindo suas ações. Assim andemos sempre na sua direção, pois a vitória é certa. Então, nós não temos que temer o inimigo. Nosso temor deve ser em não agradar ao Senhor e não fazer a vontade do Senhor. É isso que deve fazer o nosso coração tremer, porque o maior mal que o homem pode nos fazer é de repente tirar a nossa vida. Mas ainda assim, ele só tira a nossa vida se Deus permitir. E se ele tirar a nossa vida, nós vamos iniciar uma vida ainda melhor, que é a vida
eterna. Portanto, a gente não precisa temer o homem, nós precisamos temer o Senhor. E por fim, não se preocupe quantos inimigos você terá que derrotar. Deus já está fazendo isso por você. Deixe que Deus assuma as batalhas. Deixe que Deus faça a sua parte. Não tente ser você o herói. Deixe que Deus tome conta de tudo. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos dar as vitórias que precisamos diante das situações que enfrentamos nessa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa nos transformar, Senhor. Sabemos que só Tu és capaz de nos fazer vencedores. Assim como Gideão, que tem apenas 300 homens, contra aquela quantidade enorme, incontável de soldados. Parece que as lutas que enfrentamos nessa vida são muito parecidas, quando nos sentimos tão pequenos, mas sabemos que o Senhor é um Deus que dá vitória ao teu povo. Por isso, Senhor, abre portas, abre os caminhos, nos dá vitória em tudo aquilo que necessitamos. Nós pedimos tudo isso em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem em nome de Jesus.